Do debate, eu vou-me abster de levantar a questão da empregabilidade, que é uma questão económica, mas o tema não é este. Queríamos ouvir também. Questões à senhora professora? Os seus antigos alunos estão todos intimidados. Espero que não. Espero que não, espero que não. Envergonhados. Preciso aqui um motor da ANC. Eu posso ser, enquanto as pessoas vão ganhando coragem para levantar as suas questões, eu posso talvez ser uma consideração só relativamente à empregabilidade. A empregabilidade presume que há uma oportunidade económica para a criação do posto de trabalho. E o grande problema em Portugal é que se perdeu competitividade, perdeu-se a hipótese de gerar trabalho e foi aí que nós perdemos postos de trabalho. Em termos de empregabilidade, é duro dizer isso desta forma, mas tudo o que se tem feito é neste sentido. Os portugueses melhoraram a sua empregabilidade, porque o custo de mão de obra ficou mais barato. E era isto mesmo que pretendia o memorando de entendimento. Foi uma coisa que não se percebeu, nem todos perceberam desde o início. Era isto que era mesmo preciso, por uma razão muito simples. Quando nós tínhamos moeda própria, isto conseguia-se por via indireta. Quando nós tínhamos moeda própria, a moeda era desvalorizada e sem haver alterações no nosso salário nominal, o nosso salário real caía. Perdíamos poder de compra e tínhamos menor capacidade de importar e ficávamos mais competitivos para exportar. Como estamos numa moeda única, esse mecanismo desapareceu. Já não temos a nossa política monetária, não temos as desvalorizações deslizantes que permitiam fazer isto. Neste momento, a única forma de ajustar os salários reais é pela via nominal. Portanto, não há outra forma de o fazer. É pela via da redução do custo direto do trabalhador ou dos custos indiretos para as empresas. Portanto, não há outra forma de se alcançar este objetivo não havendo moeda própria. Para além disso, as taxas de desemprego que existem agora, talvez não tão altas, mas o desemprego estava previsto. O memorando da Troika adverte relativamente a isso, e aliás o memorando da Troika adverte também relativamente a uma série de outras circunstâncias que são uma realidade hoje. As insolvências, quer de famílias, quer de empresas, estão lá. Uma das recomendações do memorando da Troika é exatamente que Portugal flexibilize os procedimentos para as insolvências, exatamente porque já se previa que ia haver um número imenso de insolvências e era preciso aligerar os processos. Portanto, há aqui a leitura económica também deste memorando. De resto, também pecamos um pouco por, às vezes, nos esquecermos dos timings do memorando. O memorando de entendimento iniciou-se em 2011, tinha a sua fase mais intensa de aplicação de medidas até 2013, mas diz lá claramente que em 2014 será preciso continuar as medidas de austeridade, porque aquilo que estava previsto atingir-se em 2014, que agora está dilatado para 2015, era que tivéssemos um déficit de 3% do PIB. Um déficit de 3% do PIB não é a meta. A meta é um déficit de 0% do PIB. A meta é um orçamento equilibrado. Às vezes também esquecemos esse pormenor, porque 3% do PIB é quando se acendem as luzes vermelhas todas e lançam-se os alertas para o país tomar medidas corretivas. Neste caso, o memorando da Troika, portanto, o ajustamento era tão grande que, chegados a 2014, que agora é 2015, a única coisa que nós íamos atingir era os 3%. Mas o 3% é já um déficit excessivo. Portanto, era já sinal de tomar novas medidas. Portanto, o grande problema aqui é que temos um ajustamento que é brutal mesmo, é brutal e é espalhado no tempo. O que quer dizer que... E há mais uma coisa que também muita gente não se apercebeu. É que as medidas eram cumulativas. Portanto, as reduções de tantos milhões era cumulativo relativamente aos anos anteriores, não era relativamente a uma base. Não se fixou a base de 2011 como uma base de referência. Todos os anos havia mais cortes que acumulavam com os cortes anteriores.
Portanto, o ajustamento já estava programado para ser muito intenso, acho que muito mais intenso do que aquilo que muita gente se apercebeu. Portanto, estávamos todos na expectativa de que, chegados ao fim de 2011, tínhamos passado o pior. Mas depois veio 2012 e ainda foi pior do que aquilo que tínhamos expectativas que seria. 2013 também será pior e, infelizmente, em 2014 vamos ter que continuar ajustamentos e, seguindo a lógica que estava fixada desde o princípio, o problema não acaba em 2015. Portanto, o grande problema é que o ajustamento é de tal maneira grande que provoca todas estas alterações e, de facto, era previsível que gerasse desemprego, e teria gerado mais desemprego se tivesse abordado o lado da despesa, que era o lado da administração pública, teria-se gerado muito mais desemprego mais cedo. Mas estes ajustamentos são os ajustamentos que são absolutamente imprescindíveis, se é que nos vamos manter dentro desta lógica dos mercados internacionais, onde vamos buscar dinheiro para financiar os nossos projetos e relativamente a quem depois assumimos obrigações de reembolso. E o grande problema é este. Podemos sempre enverdar por outra via, que é a via da ruptura, que é um pouco o que a Grécia fez parcialmente, não saiu do euro, mas escolheu a via da ruptura, que não é nada simpática, porque se cai no descrédito, leva-se muito mais tempo a voltar aos mercados e sair do euro também teria custos, no meu entender, super extraordinários, porque ter uma moeda própria nesta fase teria que ser uma moeda extremamente desvalorizada, o que quer dizer que perderíamos na mesma grande poder de compra e grande capacidade de reação nos mercados. É uma armadilha, caímos numa armadilha da qual é muito, muito difícil sair e as questões laborais são complexas, as questões da banca são complexíssimas. Nós estamos aqui num sistema que é bastante complexo, mas tem as suas explicações. São modelos e as alternativas, infelizmente, não se perspectivam melhores do que essa que nós estamos. Perguntas para a senhora professora? Não resolver a minha intervenção. Era a segunda conferência. Não era, só podia ter sido, mas não era. Podia, sei que disse aí, podia sair. Alguma questão? Eu vou levantar uma bomba. Ok, deixa-me afastar. Professora, vem para mim. Eu tenho, às vezes, uma forma de analisar essas questões, se calhar demasiado subjetiva, mas para mim não é. É mais uma análise da situação do mercado, da vida social que nos rodeia. Para mim, nós temos a noção de que o mercado de trabalho, para ter viabilidade, tem que haver investimento. O investimento ou é nacional ou é estrangeiro. Né? O investimento estrangeiro faz se o custo da mão de obra for atrativo. Se não for, vão para o outro lado, onde o seja. O nacional, a gente não tem outra vez senão aguentar. Então, aguentamos com o custo nacional, mas as empresas, por sua vez, também vão criando situações de compromisso, onde a sua margem vai reduzindo e, se o mercado tiver uma grande expansão, todos se safam. Não é? Mas quando o mercado sofre atrofias por diversas razões, nomeadamente a falta de exportação, a redução do nível de vida das pessoas e o baixo consumo, não é? Portanto, as empresas também sofrem com isso. Agora, qual é a nossa pergunta? Estas medidas vão um pouco no sentido o raciocínio que eu costumo fazer acerca disto, que é, nós até aqui, qual era o custo de mão de obra de um trabalhador? Eu falo com o sindicalista, ele diz-me, eu ganho o salário mínimo nacional, 509 euros, porque eu ganho por mês. Não é verdade. Tu custas quase o dobro daquilo que estás a dizer. Mas como é que é? É verdade. Vamos ver. Tu trabalhas 10 meses por ano. Porque dos 11 tens um de férias, feriados, de pontos, etc. para fora, que é mais um mês. Portanto, dos 12 passa para 10. Né? Mas tu recebes 14.
Mas depois o patrão tem que fazer uma provisão na sua contabilidade, porque quando tu te fores embora, tem que arranjar mais um mês de ordenado por ano para lá pôr naquele saco para te pagar quando te fores embora. Está certo? Mas tens o nascimento do filho, a morte da mãe, da prima, da tia, não sei, tem mais não sei quantos dias para ficar em casa. Tens mais não sei quantos dias para dar apoio aos filhos quando estás em casa. Tudo isto são falta de produto virado. Mas o custo da mão de obra para a entidade patronal é sempre a mesma. Feitas as contas com algum rigor, posso-vos garantir que já fiz vários exemplos, não é? Elas é cerca de 80% acima daquilo que efetivamente as pessoas recebem. Não esquecer a segurança social, 23,5%. O patrão desconta 23,5%. Não é para o patrão, é para o trabalhador. É? O patrão tem que ter os acidentes de trabalho, porque o trabalhador se magoar, se for um trabalhador livre, como ele, de prestação de serviços, esse magoar, o problema é meu. Ali não, o patrão tem que lhe pagar 2 ou 3% para os acidentes de trabalho. Tudo isto somado, vamos chegar a tal margem quase de 80%. Pergunto, é um custo muito elevado para a mão de obra. Assim, não podemos ter produto concorrencial com as outras produções. Dizemos, mas então, vamos pôr os trabalhadores na miséria? Não, também não é isso que se está a defender, longe disso que está a defender. Tem que aumentar a rentabilidade, mas também tem que aumentar a produtividade. Porque nós sabemos que a nossa produtividade não é sempre a melhor. Eu aí dou como exemplo a situação dos nossos imigrantes. Porque é que o nosso imigrante é terrivelmente apreciado no Canadá, na América, na Alemanha, na França, terrivelmente apreciado. Trabalha imenso, a gente gosta muito dele, trabalha muito, não sei cá. Cá é preciso estar vigiado, claro, com um chicote na mão e mesmo assim nos engana. Então a gente pergunta, porque é isso? Ele precisa ser mandado, ele precisa ter alguém, ou tem que sentir uma necessidade para poder aumentar essa produção. Ora, essa mentalidade que é educacional, tem que vir do berço, da escola e em casa, não é? Que a gente tem que dar o melhor do que sabemos, com a melhor produção possível, no lugar que estamos a desempenhar. Porque é com esse aumento de produtividade que o patrão, o tal empregador, lhe pode pagar melhor, o produto pode ser por um preço competitivo da concorrência com os produtos estrangeiros. A gente está aqui numa amálgama bastante complexa. Estas medidas que a senhora professora teve o cuidado agora de nos explicar vão um pouco neste sentido. Não é? Os 30 dias de indemnização passam para 20, reduz as férias, aquelas penalidades das pontes, das férias, blá, blá, tudo para quê? Para aumentar, para reduzir o número dos feriados, tudo para reduzir o custo da mão de obra em relação ao custo do produto e a sua influência no produto. Portanto, eu creio que ainda não chegamos ao ponto. Eu creio que ainda a situação vai agravar ainda mais. Porque não se pode continuar as empresas a produzir para vender a quem? Se o meu vizinho aí ao lado faz a mesma coisa mais barata do que eu. E se nós formos ver, o custo de mão de obra depende do tipo de produto. É variável em relação aos produtos que se fabricam, não é? Mas varia entre 15% a 20% do custo do produto. Só a mão de obra. É bastante. Claro que há outras atividades dos produtos que isso é mais alto. Mas vamos falar nas coisas mais ou menos médias. Andará à volta destes números. Então, eu pergunto, se nós temos necessidade de reduzir o nosso custo, tornar o custo do produto mais competitivo com os que nos fazem concorrência, só temos 2 ou 3 saídas. Melhorar a produtividade, e melhorando a produtividade, com certeza vamos produzir mais, vamos baixar o custo. Claro que as empresas também devem estar atualizadas, modernizadas, com bons equipamentos, bem geridas, tudo isso, não é? Mas eu parto do princípio que ninguém vai dar a ensinar a lição ao patrão ou ao empregador, porque este quer ganhar dinheiro. Portanto, não precisa o governo atrás dele com o chicote e dizer trabalha melhor, faz melhor. Não, ele quer ganhar dinheiro. Agora, não pode ganhar dinheiro com a fraqueza dos outros. Isso não. Tem que estar protegido essa situação. Mas há aqui uma falha nessa análise relativamente superficial que faço de que a nossa produtividade é baixa comparativamente com o custo da produção, com o custo da mão de obra na produção. Portanto, é esta a razão. Professor, não sei se fiz algum escândalo, mas eu digo muitas vezes as coisas, mesmo com estes amigos, ou nos sítios onde lido mais depressa, e alguns sindicalistas quase que me querem matar. Não, eu sou amigo dos trabalhadores. Eu sou amigo... Senhor professor, eu posso lhe dizer, eu venho de uma família de um pequeno industrial. Eu tenho trabalhadores há 40 anos a trabalhar comigo. Não é por acaso. Eles foram para lá crianças da escola, com 10 anos, e iam no intervalo da escola, das férias, vão para aprenderem a ser carpinteiros, aprenderem a ser isto, a ser aquilo. E depois chegam da escola e ficavam lá, e lá estão. Portanto, se eles lá estão, é porque ninguém os trata mal, é porque são pagos como deve ser e as pessoas tratam-nos bem. Agora, eu quero com isso dizer que há de haver aqui modificações a fazer em todos os setores. Na entidade patronal, enquanto há gestão e produtividade, aumentar essa produtividade. No trabalhador, tem que aumentar forçosamente a sua produtividade. E não se faz isso retirando a fatia de pão ao trabalhador. Tem-nos livre. Isto é a última coisa a fazer. Mas, como consequência, é isso que está a acontecer.
Eu estou quase a dar uma licenciatura honoris causa aqui ao Dr. Vieira. A economia. Já agora, só para complementar uma coisa que disse o Dr. Vieira, que é, os nossos vizinhos do lado são os chineses, são os indianos, são os brasileiros, são os orientais em geral. É preciso ter noção disso também, que é realmente a competitividade hoje em dia não é a competitividade só com Espanha, porque o mundo globaliza-se mesmo, os transportes são super eficientes, quase tão caro levar um contentor dos Açores para Lisboa do que trazê-lo de Pequim para Amsterdão. Portanto, é preciso termos a noção também da globalização e do efeito que a globalização tem tido em quem são os nossos vizinhos do lado, quem é que está a competir connosco. Não é? Muito obrigada pela sua bomba. Não é? Não, mais uma pergunta. Não, pelo contrário. Não. Não, pelo contrário. Eu diria talvez o seguinte. Aquilo que o Sr. está a dizer entronca muito, aliás, com o meu pensamento, já exprimi há muito tempo, sobre a alteração dos pressupostos sobre os quais cresceu o direito de trabalho e todo o direito de proteção social, porque muito do que referiu aí não tem a ver com a legislação laboral, mas tem a ver com a legislação da segurança social, dos acidentes de trabalho, etc. E estes pressupostos foram pressupostos que com o tempo se alteraram. Estes pressupostos são essencialmente 2 ou 3 e são extrajurídicos. São o pressuposto de que o trabalhador carece muito de proteção, o que não deixa de se verificar, só que o trabalhador hoje já não é apenas aquela categoria dos proletários e, portanto, tem muito mais heterogeneidade e, portanto, o grau de proteção que precisa talvez seja um pouco diferente. Este é um pressuposto. O outro pressuposto é de que há um certo modelo de relações laborais dominante. As normas laborais foram pensadas para as empresas industriais, com um certo tipo de funcionamento, no mesmo local, a fazer a mesma coisa. É os tempos modernos do Chaplin, não é? E um modelo em crescimento económico em que as empresas são capazes de sustentar o progresso social. Porque todas essas alcavalas em cima daquilo que é a retribuição base do trabalhador são pensadas, recaem quase todas sobre o empregador, direto ou indiretamente. É ele que contribui para a ação social, é ele que paga o seguro de acidentes de trabalho, é ele que paga as férias, é ele que paga os feriados, é ele que paga as faltas justificadas. Em alguns casos ele até tem planos de pensões com os trabalhadores, é ele que paga a TSU, etc, não é? Exatamente. Ora, este modelo de sustentabilidade que a empresa é capaz de sustentar é um modelo de crescimento económico, das épocas de crescimento económico, e não é por acaso que a idade de ouro foi a seguir à guerra, à Segunda Guerra, não é? Portanto, estava tudo em expansão e por isso os empresários aceitaram esse acumular. Portanto, o estado de bem-estar, não é nem digo estado de social, o estado de bem-estar, que é uma coisa magnífica a qual nós portugueses não sei se poderemos aspirar, enfim, neste momento não sei quem pode aspirar, é construído nessa base. Ora, o que acontece é que esses pressupostos extrajurídicos, digo eu, se alteraram. O modelo de trabalhadores hoje é extremamente diversificado e, todavia, a proteção é uniforme, nos Estados mais que outros. Em Portugal é dos Estados em que há mais uniformidade na proteção. Não é? Um trabalhador dirigente tem a mesma proteção num despedimento que um trabalhador operário, por exemplo. Não é? Portanto, o modelo de trabalhador não é o mesmo. A empresa típica já não é a empresa industrial. Também tem não sei quantos modelos e, portanto, tem formas de gestão completamente diferentes que não se compadecem com as normas laborais muito rígidas em matéria de tempo de trabalho, local de trabalho, retribuição, etc. Até há empresas virtuais, as comunicações são uma realidade, podemos ter ali, não é? Não temos um call center da PT, o principal call center da PT não é em Cabo Verde. Estamos a ligar a chamada local, é uma do Cabo Verde. Quer dizer, portanto, os modelos empresariais não são os mesmos.
E as empresas não podem deixar de poder custear. Deixar de poder custear a proteção laboral. Por razões económicas que não transcendem. E mesmo quando acabou a primeira crise económica dos anos 70, nunca mais deixaram de pensar em termos de custos. Nunca mais deixaram de pensar em termos de custos, não é? Eu espero, economicamente, não está a dizer nenhuma barbaridade. Mas, enfim, pronto. Ora, neste momento, o desafio que se coloca é até que ponto é que os sistemas de proteção social e o sistema laboral se adaptam ou não a esta alteração dos pressupostos extrajurídicos que estiveram na base da construção de todo o edifício de proteção social, não é? E em Portugal, eu penso que o nosso drama é que nós rigidificamos quando outros países já estavam a flexibilizar, ou seja, já se estavam a adaptar. Na Alemanha, a primeira lei de promoção do emprego, que admite quase sem reservas, contratos a prazo, trabalho intermitente, trabalho sob chamada, vários, é de 1984. Ora, em 1989, Portugal tornou excepcional o contrato a termo. Portanto, quer dizer, nós rigidificámos o pressuposto do 25 de Abril e dos estudos históricos, mas a Espanha tem um percurso parecido e não rigidificou tanto. Não é? Não sei, não é por isso que ela ficou imune à crise, como se vê. Mas em todo caso, houve ali um momento histórico que seria um momento nevrálgico para haver uma adaptação. Para se equacionar se queremos manter um regime rígido em matéria de proteção laboral, altamente protetivo em matéria de proteção social, não é? Para que o universo, quando há margem, o mercado está a reagir, e portanto, como não reage dentro do sistema, porque o sistema é rígido, então reage fora do sistema. Falsos recibos verdes, enfim, baixa dos salários que já se está a verificar contra aquilo que a lei diz, que já estão todos a descer. Já estão todos a descer, no setor privado, como sabemos. Portanto, eu partilho, contrariamente ao que possa pensar, não só não ofendo nada, pelo contrário, mas eu partilho inteiramente esse entendimento. Agora, a questão que eu coloquei aqui é saber se ainda é possível fazer alguma coisa mesmo só em termos laborais. Isto não é só um problema económico, senhor doutor, não é só um problema económico. Ainda é possível fazer alguma coisa em termos laborais. Ainda é possível. Para prosseguir os tais objetivos de produtividade e de competitividade. É possível em medidas como, por exemplo, outra política de remunerações. Incentiva remunerações variáveis, indexadas aos resultados, etc. Esta está no memorando de entendimento. Mas os parceiros sociais não querem vir falar. Não querem vir falar. E, portanto, nesta matéria, essa parte do memorando não foi cumprida. A única coisa que foi cumprida é não subir os salários mínimos. Mas o salário mínimo afeta, apesar de tudo, pouca gente. Há pouca gente, mas porque é 15%, 10%, não é? Pois. Exatamente. Portanto, isso é uma via. A outra via pode ser a tal facilitação do despedimento por inadaptação. Se um trabalhador sabe que se não for produtivo, pode ser despedido, ele talvez vá ser mais produtivo. Nós sabemos que os trabalhadores durante o período experimental são mais produtivos. Porquê? Porque sabem que podem ser despedidos. Durante um contrato a termo são mais produtivos do que num contrato sem termo, porque o contrato cessa. Portanto, pode ser uma via. E depois, desculpem que eu diga isto aqui, uma contratação coletiva cheia de maturidade, que é o que não temos. Portanto, uma contratação coletiva cujos atores admitam que em tempos de recessivos devem aceitar prejudicar os direitos dos trabalhadores, um downsizing nas garantias, para, por exemplo, prevenir despedimentos. Não é isso que se vê. O que se vê é acumular direitos adquiridos, etc. E depois o que é que acontece? Acontece a negociação atípica, extrasindical, como os casos da Auto Europa e outros casos que conhecemos. Alguns com sucesso, nem todos com sucesso, mas alguns com sucesso. Portanto, eu agradeço muito a sua pergunta porque não queria, e talvez tenha deixado a impressão errada na minha apresentação.
Não, era essa questão aqui. Portanto, mas estou inteiramente de acordo. Aliás, isto é a problemática da flexibilização do direito de trabalho, da desregulamentação, por oposto a um certo garantismo das soluções. Aquilo que eu já defendo há muito tempo que defendo. Mas eu agora já não queria falar muito mais, porque eu não posso monopolizar toda a conversa. Muito bem. Dr. Marco Silva. É difícil, mas... Eu gostei só de 3 pequenas observações. Primeiro, não havia, a nível da legislação laboral, não é feita a distinção entre o regime das pequenas e médias empresas, das microempresas, em relação às grandes empresas. Porque os custos e a necessidade de ser flexibilizar as pequenas e médias empresas é muito maior que as grandes empresas. Segundo, além de que os custos com advogados, estudos e tudo isso relativamente a processos simplificados, muitas das empresas, simplesmente lá fazem processos simplificados sem cargos de baixo. Não sabemos quanto isso. Segundo, isto também não será, nesse aspecto de flexibilização. E o outro aspecto será que hoje ainda é justo dar questões aos trabalhadores onde os capitalistas devem milhões. Ou seja, quando nós chegamos ao final, as empresas despedem, se os trabalhadores são custos. Chegamos aos finais, as empresas dão milhões, vão para os acionistas. Ou seja, até que ponto é justo para o trabalhador contribuir para a sustentabilidade da empresa, a empresa no final dá milhões e quando as FIPs dessas empresas não são investidas para outras empresas, mas sim vão para os empresários. E era essa aspecto que eu queria. E acima de tudo, uma coisa que é importante é até que ponto algumas especificidades regionais, como está, que é a região para os Açores, não é possível nós termos na legislação laboral algumas especificidades que por todo o nosso contexto aqui local. Isso é mais para os oradores. É para a média, só para a média. Essa é que é demais para... Boa tarde, Lúcia Arruda. Eu gostava só de fazer uma pergunta à mesa. Nós sabemos, e há estudos a nível europeu, que dentro da União Europeia, Portugal tem os custos de produção mais altos e os salários mais baixos, à exceção da Roménia, Bulgária, etc. Não é isso que nós temos. Não são exemplos, que eu quero dizer. A senhora acha, e os senhores acham, que é pela redução nos custos do trabalho que nós vamos chegar à competitividade e competitividade, quando nós temos uma organização de trabalho muito mal e uma gestão de empresas muito má. A minha pergunta é pela redução do custo de trabalho que nós vamos chegar à competitividade e vamos chegar à maior empregabilidade? É porque a história não mostra isso, a história não deu a vossa opinião. Mais alguma? Aqui. Desculpa lá. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a matéria que tem a ver com as convenções de trabalho e as portarias de extensão. As alterações agora postas ao código não vão permitir, ou pelo menos dar aso a que a sindicalização aumente. Eu fico entre linhas se é obrigatório agora que as convenções façam vincular apenas aqueles que estão sindicalizados e que estão representados, e se vai fomentar a sindicalização. Eu estou a fazer mal a ver. Naquilo que eu souber, sim, vai aumentar a sindicalização, ou melhor, veremos se vai, não é? Eu começo por si porque estamos aqui a pergunta feita. A última pergunta é mais fácil de todas, é mais direta. Isso é o desejável. Isso é o desejável porquê? Porque o nosso sistema assenta na ideia da autonomia coletiva. A autonomia coletiva só é verdadeiramente representativa se tiver uma participação dos representados. Esses representados são os trabalhadores e os empregadores nas respectivas associações. Até agora, o sistema, a prática das políticas de extensão dispensa a sindicalização, porque o trabalhador sabe que mais tarde ou mais cedo aquela convenção lhe vai ser aplicada sem os ónus de ser sindicalizado. Sendo que os sindicalizados são cada vez menos, esses ónus são cada vez mais.
porque eles são aquele, é o sindicato, aquele não. Portanto, é evidente que o objetivo deve ser sempre promover a sindicalização, a sindicalização e a associação dos empregadores nas respectivas associações de empregadores. No caso dos empregadores também é muito importante, porque como nós temos 95% ou 97% de PMEs, de pequenas e pequenas empresas, não é PMEs, é micro e pequenas, esses empregadores têm muito menos capacidade negocial. Portanto, a negociação da área de atividade, a negociação com a área de atividade é muito importante para eles. Não têm dificuldade agora podem fazer um acordo de empresa, mas não fazem, não têm capacidade para tal. Não. Portanto, também para eles é importante o associativismo patronal. Agora, devo-lhe dizer que a nossa lei dá sinais contrários. Porque ao mesmo tempo que esta portaria de extensão, que esta resolução sobre as portarias de extensão, do meu ponto de vista, é um incentivo à sindicalização, houve uma outra norma adotada no Código de Trabalho de 2009 que diz que um trabalhador não sindicalizado pode escolher a convenção coletiva a que se sujeita. Ou seja, tem o melhor de dois mundos. Não precisa de ser sindicalizado, mas pode escolher a convenção. E, portanto, até pode depois revogar a sua escolha. E, portanto, ele vê qual é a melhor e escolhe a convenção. Enquanto o trabalhador sindicalizado está sujeito à convenção que a sua associação sindical quiser outorgar. Portanto, não sei se o sistema português tem alguma estratégia definida nesta matéria. Eu acho que isto é uma no cravo, outra na ferradura. Portanto, vamos ver o que é que acontece quanto a esse ponto. Mas é claro que fez a leitura certa, sim. Aqui, em relação à sua pergunta, a distinção entre pequenas e médias empresas e as outras, pois devia haver muito mais pontos de diferenciação no regime laboral. Não há. Há muito poucos, há em matéria de trabalho suplementar, os limites não são os mesmos, há em matéria de despedimento em que o sistema é mais simples nas pequenas e microempresas, agora até menos simplificado do que já foi por causa da alteração na instrução do processo disciplinar. Devia de facto haver uma simplificação de alguns regimes laborais relativamente às pequenas empresas. Devo dizer que a grande segurança das pequenas empresas é de facto a ligação às associações patronais. É por aí. Portanto, no fundo, a resposta que eu estou a dar entrou um bocadinho na resposta que dei ali ao setor. Se não for assim, não conseguem suplantar as deficiências que inequivocamente e inevitavelmente decorrem de sua pequena dimensão, não é? Que é os custos de advogados, tudo isso só por aí. Portanto, mais uma vez, eu saliento o papel das associações, neste caso o associativismo patronal, para superar essas deficiências. Essa é a via. Essa é a via. É justo para o trabalhador não ficar com indemnizações quando os acionistas ficam. Eu não partilho muito dessa visão, devo dizer. Isso é uma visão um bocadinho... Como é que é de esperar? Não se ofenda agora, mas esta é uma visão que eu, pessoalmente, talvez mal, considero um bocadinho classista. O trabalhador é credor da empresa no que toca aos seus créditos por indemnização, até é credor privilegiado. E o Código de Trabalho estabelece algumas medidas de restrições ao empregador, relativamente a atos que ele pode fazer e fazer distribuição de lucros, etc., nas situações de insolvência. Portanto, eu na verdade não vejo as coisas bem assim. Quanto às especificidades regionais da legislação laboral, acho que não sou a pessoa mais indicada para dizer e, portanto, não era bem para mim. Não sei se há, penso que não. Quanto, por fim, a doutora Luísa Arruda, acho que não percebi bem, desculpa. Tem razão que os custos de produção são altos em Portugal. Também não quero entrar aqui muito na sua seara. Os custos são muito altos, mas tem havido de facto uma redução dos custos de trabalho. Ultimamente as estatísticas provam isso. E por outro lado, é evidente as informações que eu tenho, sobretudo das associações empresariais, é que neste momento se queixam mais de custos de contexto
do que de outra coisa, não é? As eletricidades, para além dos custos diretos fiscais, etc. Portanto, eu acho que deve haver uma combinação das coisas. Nós não podemos, de facto, almejar a salários muito altos, mas temos o direito de almejar uma maior produtividade. Porque com salários decentes, com certeza, mas também não podemos almejar a salários muito altos com a situação que temos e com os custos também, outros custos que as empresas têm. Eu acho que tem que haver, eu não gosto nada da ideia de nivelar por baixo. Não gosto nada. Eu devo dizer que não gosto nada de nivelar por baixo. Mas há algo a fazer no sentido de aumentar a produtividade e com isso também fazer subir os salários por outra via. Está bem? Okay. Se me é permitido a perspectiva do economista, houve aqui uma provocação relativamente a esta matéria. Bom, relativamente à diferenciação de leis laborais entre Açores e o resto do país, eu pessoalmente não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso. A priori não me parece que haja propriamente necessidade de o fazer. A admissibilidade de uma diferenciação salarial ou de salários diferentes ou de uma flexibilização na fixação salarial seria uma forma de ajustar automaticamente a qualquer realidade específica dentro de um país. Portanto, se há alguma coisa, deveria haver flexibilidade a este nível. Quanto à remuneração dos trabalhadores versus remuneração dos acionistas. Bom, é legítimo que os trabalhadores sejam ressarcidos daquilo que lhes é devido em função dos contratos que estão estabelecidos, mas também é legítimo que os acionistas sejam remunerados pelo seu capital. Caso contrário, acaba-se com a perspectiva de que alguém imobilize recursos seus para projetos empresariais. Quando alguém imobiliza recursos, imobiliza para ter remuneração e é preciso separar a remuneração dos acionistas da remuneração dos administradores, porque em muitas circunstâncias os administradores nem sequer são acionistas, são meros administradores. Portanto, é preciso manter estas diversas perspectivas separadas e o acionista tem que ser remunerado. O caso mais exemplificativo que nós temos em que isto está a ser imposto, porque é assim, é no caso da EDA aqui nos Açores. A EDA, enquanto era pública, não tinha que distribuir dividendos porque o dinheiro era público. Portanto, era uma empresa totalmente pública e era o acionista único que decidia o que é que fazia com a empresa. A partir do momento que foi parcialmente privatizado e porque é uma entidade regulada, está obrigada a sistematicamente também remunerar o capital que lá está. Portanto, eu acho que se forem observadas as regras das indenizações, etc., portanto, isto resolve-se. Tudo o que for para além disso pode ser aldrabice, mas também não estamos a falar de situações anómalas, estamos a falar da normalidade. E na normalidade todos estão salvaguardados. Quem fica, eventualmente, numa situação mais vulnerável é o acionista que, se a empresa for à falência, porventura pode haver recursos suficientes para ressarcir os direitos dos trabalhadores, mas depois não fica dinheiro suficiente para que o acionista recupere o capital que investiu. Portanto, eventualmente há este risco, mas também é ao capitalista que compete arriscar e também ter a hipótese de obter lucros extraordinários, para além daquilo que poderia em aplicações seguras. A outra senhora já se foi embora, a outra colega já se foi embora, mas já agora ficou a pergunta relativamente à produtividade. O mundo ideal seria aquele em que os gestores fossem excelentes e soubessem organizar as empresas da melhor forma possível, as instituições públicas e regulamentares fossem também excelentes e constituíssem um ónus baixinho no funcionamento das empresas e que os trabalhadores também fossem eficientes e produtivos e a organização toda funcionava de forma ideal, eventualmente como funciona na Alemanha, onde não trabalham necessariamente mais do que nós, mas produzem mais. Portanto, a organização faz a diferença. Este seria o mundo ideal, era que rapidamente a nossa produtividade aumentasse por magia, mas não aumenta por magia porque os empresários são aqueles que nós estamos e não é possível de um momento para o outro alterar as competências e as capacidades dos empresários, não é? Também não é possível alterar de um momento para o outro as capacidades dos trabalhadores. Por isso,
quando estas capacidades não são alteradas, quando não há maior produtividade, por melhor organização, por mais inovação, tem que sofrer as remunerações. É por isso que as remunerações são atingidas, porque o resto não se compõe. De resto, desde o início, eu acho que nesta crise, quando começou, teria sido bem melhor termos começado logo a trabalhar mais, porque se eu não consigo ser mais produtivo em 35 horas, portanto eu tenho que pôr mais horas para produzir mais com a mesma remuneração. Teria sido preferível à resistência que houve, que agora vai ter outra vez que ser, vai ser vencida, porque eventualmente vamos mesmo para as 40 horas na função pública. Pronto, na altura o receio era que, se eu alargar o horário de trabalho, se eu tirar as pontes, eu vou criar desemprego. Porque para fazer as mesmas coisas vamos precisar de menos gente. Mas o desemprego era uma inevitabilidade. Portanto, não era possível recompor o país sem gerar algum desemprego e algum ajustamento. Portanto, há coisas que, no ideal, seriam ajustadas instantaneamente. Não são. Por isso é que os salários muitas vezes, as remunerações muitas vezes, é que são outra forma de fazer a compensação. Infelizmente. Mas pode Pronto, está aqui o Dr. Eduardo Vieira, diz que dado o adiantado da hora, as pessoas estão assim, vamos dar por terminada a sessão, agradecer à Sra. Professora a sua excelente intervenção e o debate que promoveu aqui, na expectativa de que vamos todos para casa um pouco mais enriquecidos relativamente a esta matéria. Certamente que eu vou mais enriquecido, porque aprendi mais algumas coisas relativamente ao Código de Trabalho. E bem-aja os organizadores, o Dr. Noronha, e os patrocinadores, e ficamos na expectativa da próxima conferência. Muito obrigado a todos.